Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Salve galera, gente boa! Estamos começando mais um podcast, mais um episódio aqui do podcast Aventuras Cafeinadas. Estamos aqui no restaurante Divina Ceia. Vamos lá para mais uma conversa muito interessante hoje. Comigo, professor Ângelo Benetoli, meu amigo estimado Éder Piccoli. Vamos para mais uma aventura. Hoje vamos conversar sobre o papel do jovem no mercado de trabalho. Então, para você aí, cafeinado e cafeinada, que está nos seguindo, que está pensando em trabalho, esse é o momento aqui. A gente vai conversar com uma especialista no assunto aqui. Então, hoje é um dia muito legal e vamos lá, sirva-se da sua xícara de café. A gente está sem café aqui hoje, a gente vai ficar num leitinho aí, mas sirva da sua xícara de café, vai lá, se você está almoçando, fica ligadinho com a gente aqui, que estamos começando mais um episódio do Aventuras Cafeinadas. Antes de mais nada, Nestlé patrocina nós. Vamos aqui, ó. Então, vamos lá, meus queridos, minhas queridas, meus cafeinados, minhas cafeinadas, meus peleguinhos e minhas peleguinhas. Lembrando, falta quantos dias para o Enem? Final de semana. Vamos lá. É um prazer, é uma satisfação, é uma alegria, que a gente sabe. Eu sempre começo com esse viés, porque assim, a nossa vida é corrida. Então, a horário de almoço, trabalho, tu vai saltar. Então, a pessoa se disponibilizar para vir aqui, conversar com a gente, trazer conhecimento, tudo mais, é algo maravilhoso, tá? Então, porque eu sempre começo com isso, é inenarrável a presença, porque assim, não é despender, mas assim, é um tempo que poderia estar, né, vindo aqui para conversar com a gente, né? Então, eu acho muito legal, tá? Então, hoje, meus queridos, estamos aqui. E se eu falar alguma coisa errada, você corrige. Pode arrumar assim, né? É um prazer, é uma alegria receber, né, a Elizabeth Aparecida Mulesini. Acertei! Tá? Formada em administração na Unipar e chefe coordenadora do CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Então, como a gente tem bastante aluno do ensino médio, hoje é hora de vocês tirarem as dúvidas, tá? Lembrando, se tiver pergunta aí, manda para cá que a gente auxilia aqui, tá? Então sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Vamos para as nossas perguntas. E você não abriu o negócio? Vamos para as nossas perguntitas. Ah, esse aqui é seu, tá? Pode ir? Mandar, tá? Vamos para as nossas perguntitas. Olha só, gente, vamos lá. Já o Éder já fez a honraria, mas Elizabeth, é um prazer, tá? Imenso aqui você aqui com a gente nesse dia de hoje. Para iniciar essa conversa nossa, a gente sempre começa por um pouquinho aqui da sua trajetória pessoal, profissional, para a galera saber, como eu estava conversando contigo aqui antes, aquela coisa assim, né? Às vezes o jovem acha que é muito fácil a vida, e aí você chega num determinado ponto da vida, numa determinada profissão, e você tem êxito, e não é de uma hora para outra, né? Com muito trabalho, muita dedicação. Então conta pra gente, quem é a Elizabeth Mulesini? Bom dia, tudo bem? Primeiro é um prazer poder estar aqui, poder participar desse momento, né? E atingir esse público tão importante que a gente está sempre em busca deles. Até a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Muitas vezes a gente tem vagas, temos aí empresas precisando contratar e muitas vezes falta essa mão de obra. E do outro lado a gente tem o pessoal que precisa trabalhar, quer trabalhar, mas muitas vezes não conhece essa ponte, né, que o CIE faz. Então a gente veio falar um pouquinho sobre isso. E antes disso, antes de chegarmos aqui, né, quem é Elizabeth? Eu nasci em Pérola, né, aqui pertinho, em 1975, no ano da devido à geada negra. Meus pais eram cafeicultores e foi um ano bastante complicado, né? Estamos falando de mercado de trabalho e aí para os pais, né, que tem toda aquela responsabilidade. Então foi um ano bastante difícil, mas enfim, eu sou a quarta filha, somos em 5. Tenho 2 irmãs e 2 irmãos, né? Então, de uma família aí de 5 filhos, uma família bastante unida,
né? Nasci lá em Pérola e vida normal de adolescente e tal. A gente mudamos para a cidade em 1980, deixa eu ver, não, 90. Perdendo as contas aqui. 1990, mais ou menos, né? E logo depois eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar no escritório da Byton, que foi quem colonizou ali Pérola, Xambrê, Autônia, tal, né? Mas naquela época, essa parte da colonização já havia encerrado. Naquela época, tinha uma fazenda em São Jorge do Patrocínio, né? E tinha não comentei contigo, mas tinha um viveiro de mudas de café. Ah, que legal. Então, porque o pessoal estava voltando, estamos falando de café, né? O pessoal estava naquele interesse de voltar a produzir o café. Então, foi uma época em que o seu Alberto Byton, que era o dono, né, e cuidava do espólio, ele resolveu investir nisso. Foi uma época bem bacana, bem corrida, né? Como diria o Bem-vindo à vida de adulto mesmo, porque daí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, vinha para o Moarama todos os dias e voltava no busão, fiz bastante amizade, jogávamos truco na ida e na volta. Eles gostam disso, hein? Não, e é legal, né? Eu acho que você tem que aproveitar o momento de alguma forma. Naquela época a gente não tinha celular, estava ótimo, né? Então, nessa época fiz a minha faculdade de administração, trabalhei na Byton, foi uma experiência muito legal. Né? Naquela época eu já fazia administração e trabalhava lá na fazenda. Então, isso agregou muito à minha vida. Porque eu vinha aqui, aprendia os conceitos teóricos e chegava lá e ia à prática. Porque a teoria na prática é diferente, né? A teoria é muito importante porque ela nos dá a base, né? Porém, a prática ela é fundamental. Então, assim, foi um período bem legal. E é legal essa questão, né, que a Elizabeth está falando da responsabilidade, né, de você ter que trabalhar, você ter que pegar o ônibus, sair, vir fazer a universidade. Que horas que chegava em casa, né, Elizabeth? Um tempão, né, para chegar. Meia-noite. E aí, ir para a prova, estudar para a prova, como que era? Madrugada. Era puxado. Não é verdade? Vamos continuar aí. Aquela ideia que a gente fala, né? Cada um que vem aqui com a sua história de vida, uma das coisas que não vou falar que é um propósito, mas que a gente gostou muito dos podcasts, assim, tipo, igual o Anjo citou, de repente vê a pessoa andando na rua, vê que ela é uma pessoa de sucesso, mas dá a entender que foi tudo fácil. Uhum. E não é, gente, é labuta, é trabalho, é sofrimento, né? Mas antes da partir para a próxima pergunta, nós estamos aqui com... Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar do CIE e tudo mais, tá? Mas adiantando, porque aí de repente o Peleguinho aqui, acho que a gente não vê, né? O João Ferreira, deve ser assim, ele fez 2 questionamentos aqui, já ligado ao CIE. Tá. Ele queria saber o primeiro, a idade mínima para participar, e a segunda, se esse cadastro, se ele é feito de maneira online ou é presencial. Legal. Entendi. Então, se puder responder... Então, vamos lá, né? Eu acho que o pessoal está interessado em saber, muito bem. Então, assim, a gente hoje trabalha com 2 programas, o estágio e a aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, que é uma lei do governo federal criada no ano de 2000. Só. Tá? Para todos está sem som. Quem está participando, coloca aí pra gente, fazendo um favor. Vamos ver se está com som ou sem som. A gente recebeu um recado aqui. Aliás, já vou até pontuando aqui, porque depois na gravação aparece, né? Uhum. A Deise Teodoro mandando parabéns. Sucesso, miga. Obrigada. Tá. Olha lá, o Ferreira falou que tá normal. Tá normal? Então, ó, beleza. Então deixa eu apontar aqui. Sandra Neves, que quem pontuou, talvez dá uma olhadinha no celular para ver se tá no mute ou não, tá? Olha lá, ó. Ó, nós temos Jude Teodoro. Jude, velho, eu falar errado eu apanho, né? Uhum. Porque é Judite Vetorato também, ó. Falando, aqui tem som. E o Ferreira falou que tem som. Agora a gente pode voltar. Então vamos lá, como é que era? Era idade mínima e se o cadastro era online, né? Isso, então, pessoal, mesmo. Desculpa aí, mas é porque é ao vivo, então, para mostrar que ao vivo a gente faz ao vivo aqui, ó. Maravilha, vamos lá então. Então vamos lá, o cadastro ele é online, hoje ele é todo feito de forma online, então não precisa se deslocar da sua casa, porém, caso tenha alguma dúvida,
né? A gente está localizado na Avenida São Pedro, 4704, atendimento de segunda a sexta, das 8h30 até as 5h30 da tarde. São Pedro certo? é perto do estádio, né? Perto do estádio e da popular feira de quarta-feira. Obrigado aí, ó. Aí, ó. Isso mesmo. E a idade mínima? 14 anos para o aprendiz, certo? E o estágio é a partir dos 16 e não tem idade máxima. Olha que legal. Então, hoje eu tô com 30 anos e de repente eu tô fora do mercado de trabalho por alguma forma, por alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Então, vou estudar, né? Eu tô estudando, olha só, ensino médio, técnico e superior, certo? Os 3 níveis, ele te abre portas para o mercado de trabalho, assim como a maior parte das pós-graduações também. Legal. Então, o que é legal? O empresário, né, ele, poxa vida, eu preciso contratar alguém, né? Quero contratar alguém para uma área específica e, olha só, vou contratar alguém que está estudando, porque essa pessoa, ela está se qualificando, Sim. não é verdade? Sim. Então, vejamos. Alguém mais qualificado, alguém mais pronto para as atividades, não é verdade? Sim. Então, o empresário que é esperto, aí vamos falar com o outro lado, que de repente a gente tem empresários também que estejam assistindo, os pais dos alunos, Sim, enfim, né? Para a empresa é uma grande oportunidade também, né? Então, ela vai ter alguém dentro da empresa dela, né? Não é ainda um profissional formado, mas ele vai lapidar, ele vai trazer para dentro da empresa aquela pessoa que às vezes ele não vai falar assim, lá eu sempre fiz assim, então vou... Né? Então eu vou chegar aqui e a pessoa vai falar, olha, faz assim. Faz assim. Né? Então você pode lapidar e descobrir grandes talentos. Eu não sei se se isso é a tua história de vida, mas eu lembro muitas vezes que lá, quando eu comecei a trabalhar dando aula em Maringá, muitas escolas falam assim, você já tem experiência em sala de aula? Aí eu falava não. Aí a escola, e eu achava que isso era um problema. A escola, ótimo, eu quero você. Aí por quê? Porque ainda um dia eu fui questionar a diretora da primeira escola que eu dei aula lá em Nova Esperança, Dona Marlene, ali da usina Santa Terezinha e tal. Aí um dia eu fui questionar uma conversa ali, tipo, de tal. Professora, por que o professor normalmente experiência é o que marca ele? Ela falou, não, eu não quero professor viciado. Eu quero professor novo para eu mostrar como que é dar aula aqui. Então entra nisso. Então, às vezes o empresário ele quer aquele funcionário que não tem os vícios de outros empregos para que trabalhe certinho na empresa dele. Eu tive isso também, só que foi quando era PA, né, na área de informática. Na informática? Aí o pessoal falou assim, olha, eu tive essa experiência na área de informática, que aí o pessoal pegou e falou assim, olha, eu falei assim, mas um amigo falou assim, vai lá, tem uma vaga tal para trabalhar. Aí eu peguei e falei assim, olha, mas eu não tenho experiência, não sei muita coisa de informática. Eu falei, não, mas é assim que a gente gosta, vai aprender do zero, né? Então, Aqui a gente vai ensinar, vai né? ensinar. Então, João, respondida a pergunta, hein? Então, cadastro pode ser online, ir lá para tirar dúvida, e 14 e 16 anos. Lembrando que não tem idade máxima. Depois a gente deixa o link. E aí, a gente vai deixar os links, tá? Peraí. Ah, O aprendiz é dos 14 aos 23 anos e 11 meses. O aprendiz. Aprendiz. Né? Então, o aprendiz, ele tem a idade máxima. Já o estágio, não. O estágio é o outro programa, então eles não têm idade máxima. É Então, isso. ótimo. João se interessou? TMJ, hein? Vai lá. Agora, vamos para a pergunta que realmente a gente iria fazer, né? Como eu citou ali, a questão tal, eu queria, assim, eu sempre gosto de usar esse termo, tipo, a nossa vida é formada por start, digamos assim, tem aquela que parece que a luzinha brilha. Sim. Eu queria perguntar qual foi o start, digamos assim, para fazer administração? Que você escolha profissional porque a gente tem muito aluno que às vezes esse start parece que não vem. Aí ele escolhe qualquer curso. Entendeu? Então, eu queria saber como foi a escolha profissional pela administração. O que te motivou a querer fazer administração pela Unipar? Pois é. Eu admiro muito, na verdade, alguém que com 16 anos às vezes já sabe o que é o resto da vida. Porque, na verdade, assim, isso que é o legal do estágio também, né? Porque quando você tem acesso ao mercado de trabalho, não fica aquela coisa, fazer planejamento, e o RH, o financeiro. Você está vivenciando. E, inclusive, tem pessoas que ela pode chegar lá e falar assim, não é isso que eu quero. Beleza, você vai para outra. Ou
é isso, eu me apaixonei, é isso que eu quero, né? Então, assim, na verdade, nessa época eu não tinha muita certeza do que eu queria, mas eu tinha certeza de algumas áreas que eu não queria. Eu não queria, por exemplo, é verdade. Não quero. Não quero, eu não quero. Eu não me identifico com a área da saúde, por exemplo, né? Então eu não, saúde não, sangue e tal, não quero. Tamo junto. Só que assim, eu também não queria dar aula. E acabei dando aula, tá? Já dei aula pro curso técnico. É que eu não me dei, né? Então, aí eu pensava entre administração, contábeis e direito. Só que contábeis eu tinha feito técnico, em contabilidade eu estava meio cansada de números. Eu tinha gostado, mas... E daí eu faço aniversário dia 9 de setembro. 9 de setembro é dia do administrador. Falei, deve ser um sinal, Deus. E assim, a gente não tem muitas vezes essa noção exatamente do que é, de como é a profissão no dia a dia. Sim. E aí eu resolvi fazer administração e não me arrependi, gosto muito, é uma área, eu falo assim, é uma área que ela abrange muitas coisas. Você pode trabalhar em diversos lugares, você pode trabalhar com a saúde também, você pode trabalhar com o turismo, com tecnologia, todos os lugares cabem um administrador. Então não tem erro. Tanto que o maior número de vagas que a gente tem de estágio é administração, entendeu? Direito, pedagogia são áreas assim, são as top. E tecnologia, claro, marketing e tecnologia brilham os olhos. Olha, continuando aqui, né, para a gente já ir para a segunda rodada, assim, Elizabeth, eu gostaria de saber aqui sobre essa... Você falou pra gente que quando a gente conversou ali, você trabalhou na Netonix, é isso? Netonix. Netonix, desculpa. Netonix. Como que foi essa transição? Porque você estava ali nessa questão que era do campo, de certa forma, na administração. Sim. Lá, né? E aí, de repente, vai para a internet. Tecnologia. Tecnologia, eles vendiam cursos também. Foi uma época interessante, até aquilo que a gente estava comentando também, quando eu comecei a trabalhar, fiz curso de datilografia e fiz um curso de DOS. Olha, talvez vocês não conheçam. Mas... não conhece, provavelmente. Mas quando eu comecei a trabalhar ali na Byton, eles tinham um computador. E lá em Pérola, naquela época, poucas empresas tinham um computador. Sim. Mas era aquele acoplado, né? Era um monitor, a CPU e tal. E eu aprendi sozinha, assim, mexer no Word, no Excel, sabe? Então foi uma fase bem desafiante, né? Desafiadora e bastante enriquecedora, na verdade, né? Porque para mim, como profissional mesmo, era um desafio muito legal, tá? Quando eu saí da Byton, né, da Fazenda do Banhado, eu fui para a Netonix e ali a gente vendia cursos de informática e também foi a época da expansão da internet, né? Então, era o provedor de internet de lá. Porque quando eu comecei a trabalhar ali na Byton, eu fazia aquela se conectar em discada, né? Nossa, pode os alunos. Dá para fazer um café. Lembra? O UOL, ligava aqui para o Arama, o UOL. Era o provedor, era o UOL. Então, era até moderno, né? Era legal. Que legal, né? Então, foi assim. Mas foi desafiante, mas foi muito bacana. Porque aí eu tive que trabalhar com algo diferente. E diferente em todos os sentidos. Porque ali era mais parte administrativa, burocrática. Lá eu também cuidava disso, porém, eu também trabalhava com a parte de vendas. E aí foi um grande desafio, exatamente, convencer o pai do aluno de fazer um curso de informática, que era e é muito importante, né? Apesar da tecnologia, da maioria estar com o celular na mão, muitas vezes, voltando para o mercado de trabalho, o aluno ele chega na empresa e ele não sabe. Word, olha, né? É uma novidade. Eu leciono numa escola. E nessa escola eu dou aula de informática comercial. Lá também, que eu também sempre trabalhei nessa área. Além de dar aula assim, né, de humanas, eu sempre trabalhei nessa parte de informática. Tudo que a gente aprende sempre serve para alguma coisa na vida, né?
E aí, igual você falou, assim, eles têm essa tecnologia, mas essas ferramentas que são pontuais para você desenvolver alguma coisa no mercado de trabalho, eles não sabem, né? Eles têm essa dificuldade tremenda. Exato. Né? Hoje, na verdade, o aluno que ainda ele consegue ter esse curso básico, olha só, né? Estamos em 2024, quase 25. Então hoje é quase um diferencial, porque hoje não é fácil. A gente entende que o curso de informática, muitas vezes, a gente fala, nossa, mas é maçante, mas... Cara, é isso que você precisa. A gente tem que, não é fazer só do jeito que gosta, da forma como gosta, mas é importantíssimo o aluno ele chegar e entender o que é aquele programa, né, de como utilizar, pelo menos o básico. Né? Então, isso já te dá um diferencial hoje. Com certeza. Porque aquela história, você citou aqui, Elizabeth, maçante. Mas acho que, sei lá, 80% das coisas que a gente faz na vida é maçante. Exato. Porque demanda rotina. Isso. Então, aquelas situações dos prazeres, ou a gente trabalha isso, por exemplo, estudar, é maçante. Depois, se você se acostuma, você começa a gostar daquilo, sentir prazer por aquilo, né? E assim vai. Então, tipo, você tá lá fazendo informática, cara, é importante para você. Aí, hoje tem muito aquela questão do gosto, aí eu preciso gostar disso e tal. E não tem essa, né? Não. A gente precisa ter um olhar no futuro, né? O que eu tô fazendo hoje que vai agregar para o futuro, para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Eu quero ter acesso ao mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho hoje ele pede, né? E no mercado de trabalho, o que eu quero? Eu quero ser só mais um, eu quero me destacar. E isso normalmente leva tempo. Às vezes, hoje a gente vive um jovem, um adolescente, um tanto quanto imediatista. Muito mais do que nós, ainda da nossa geração, né? Então, muitas vezes, o primeiro impacto que ele tem ali negativo... Desiste. Muitas vezes um feedback que vem da chefia, alguma coisa assim, e a pessoa não entende que aquilo ali é para o bem, é para melhorar, né? Crescimento, né? Exatamente. Quer dizer, eu estou tendo acesso ao mercado de trabalho. Eu preciso que alguém me oriente como fazer, o que fazer. Isso é muito bom quando você tem alguém disposto a isso. Eu tive alguém disposto a isso. Que chegou, vamos falar, quase que pegou pela mãozinha ali, ó, é assim. E aí você vai adquirindo a experiência de saber já o que fazer e não fazer, e assim crescendo. Ninguém chega hoje estagiário e amanhã ele está gerente. Né? Mas eu tenho muitas e muitas pessoas, porque assim, eu tenho 19 anos de CIE. Eu entrei no CIE de Umuarama em 2005. Então é muito comum eu encontrar profissionais, donos de empresa, que você começa a conversar e fala, não, mas eu comecei como estagiário. Olha, eu comecei como aprendiz. Cara, isso é uma satisfação, é tão gostoso. Hoje, né, o CIE, assim, transformamos vidas, e não são poucas. Né? O CIE é de 1967 no Paraná, então a gente tem mais sei quantos milhões de histórias de advogados, juízes, empresários, né, diretores de escola, professores. Você começa a conversar e fala, nossa, eu comecei como estagiário. Olha, o aprendiz é mais recente, mas hoje é comum. Eu vou às vezes em empresa e falo assim, você então naquela época ele chegou ali como um estudante, né? Fez o curso e hoje ele está contratando. Olha só que legal. Né? E é bom que vai ter uma visão, né? Assim, olha, de dar esse espaço para o estagiário, para aquele aprendiz. Exatamente. É isso. Você acaba tendo os dois lados da moeda. Justamente. Gente, nosso papo tá legal aqui, mas olha, você aí que está assistindo, cara, se você não pediu sua comida ainda, nós estamos aqui no restaurante Divina Ceia. Hora do Jabá. É o marketing agora, né? E olha só. O restaurante Divina Ceia, você pode pedir agora o seu prato. O Júlio manda para você aí através do WhatsApp 4431521852. É pertinho aqui da Regina dos Calçados. Oh, Regina dos Calçados, não, desculpa. Rainha dos Calçados. A Regina tá falando de mim.
é da Rainha dos Calçados aqui, cara. Você tem aqui onde é o Senadinho ali também, bem próximo aqui, bem na esquina. Comida muito caseirinha, muito boa aqui também para você. Tá na rua Arapongas, número 3923. Para você que está curtindo, que está assistindo pela primeira vez o nosso podcast, acesse nossas redes sociais, segue a gente aí no Instagram, né, Aventuras Cafeinadas, segue aqui o Divina Ceia também, Divina Ceia Umuarama, segue lá no YouTube também, vai lá, siga o nosso canal, né, assine o nosso canal, vai lá, ativa o sininho, né, para você receber as notificações, depois vai estar editado aqui o vídeo da nossa amiga Elizabeth aqui, e aí você vai poder assistir com mais calmo, qualquer dia, qualquer horário, tá? Então acessa lá, dá essa força pra gente, e vamos continuar nossa conversa aqui, o tempo ruge. Ótimo. Mas mais nada aqui, deixa eu colocar ó, a Sandra Neves aqui, né? Pontuando, falando, ó, Deus abençoe, falando da turma da administração, Unipar 98, colocou um monte de gente aqui, foi citando um monte de gente, ó, a participação tem que ser assim. Vamos lá então, aproveitar do jabá do meu querido aqui, o momento do marketing aqui, vamos entrar nessa questão do CIE. Tá? Agora, apesar que a gente já falou um pouquinho, tudo mais, só ali por causa da resposta do pergunta do João, que provavelmente vai ser um futuro lá de lá. Vamos lá. Vamos pontuar então, vamos começar com essa ideia. Você já falou um pouquinho, mas assim, o que é realmente o CE? Qual que é a importância dele para quem está em busca de oportunidade no mercado? Então vamos entrar numa questão um pouquinho mais pontual. Então, como é que seria isso? Vamos lá. Então, o CIE é uma entidade privada sem fins lucrativos. Ele teve seu início lá em 1967. Foi uma ideia de empresários e também professores e políticos, veja bem, na época do Ney Braga. Então, a gente pensa muito assim, a pessoa ela precisa entrar, ter acesso ao mercado de trabalho. E o estudante, ele vai estudar, mas às vezes fica faltando alguma coisa, né? Aquela vivência prática, tal, né? E do outro lado, né? Muitos empresários, apesar de querer muito aquilo que a gente comentou, de pegar alguém para lapidar, mas tem muitas situações que ele quer alguém pronto. Ele não tem tempo para ele ficar aqui te ensinando, ó, a informática resolve aí, não é verdade? Então, o que acontece? Olha, então, poxa, tá de um lado a empresa querendo alguém com experiência, do outro, essa galera estudando aqui, mas a gente não está conseguindo alocar de uma forma que seja bom para os dois, certo? Então, dessa época surgiu o CIE, o estágio, né? A lei do estágio, a primeira lei do estágio, meio que nasceu junto com o CIE, né? Porque a ideia é ter esse acesso, né? O aluno ter esse acesso ao mercado de trabalho. Por exemplo, o aluno que ele estuda direito. O estágio dele será com um advogado, onde tem um advogado, onde ele vivencia as práticas jurídicas. Um aluno de pedagogia, história, enfim, ele vai para onde? Para licenciatura, né? Onde ele possa não dar a aula, mas ele vai ajudar um professor para quê? Para ele vivenciar já a sala de aula, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então, você alia teoria e prática juntos, né? Então, o CIE nasceu nesse contexto. Hoje, a nossa sede está em Curitiba, né? O CIE não tem um dono, né? Nós temos presidente, conselheiros, e essa galerinha toda, é muito importante a gente lembrar que eles não recebem nossos presidentes, conselheiros. Hoje o nosso presidente é o Toninho Caron. Antoninho Caron é Antoninho mesmo. Não. E ele já foi secretário de desenvolvimento do Paraná. Assim, tem história para contar. Ele já foi professor, também empresário. Ele tem uma história de vida, ele é filósofo brilhante. Então ele é o nosso presidente. Então, a nossa sede fica em Curitiba e depois a gente tem os escritórios regionais, né? Então, o que acontece? Que é bem importante a gente contar para vocês também, porque às vezes a gente não tá só para Umuarama, né? Tem muita gente aí fora. Era isso que eu ia questionar, se ele é estadual, se ele é nacional, se ele tem... Como é que funciona essa parte também? Então, o que acontece? Aqui em Umuarama, eu atendo, né, o escritório de Umuarama atende 19 municípios. Então, quer dizer, se
o pessoal quiser contratar lá em Pérola, na minha cidade natal, vai acessar o site, tal, quem vai cuidar sou eu. Né? É o escritório de Umuarama, lá em São Jorge, lá em Autônia, Icaraíma, né? Tapira, né? Francisco Alves, Iporã. É o CIE de Umuarama. Então, assim, o CIE ele foi dividido por escritórios para cada um cuidar da sua regional. Naquela época a gente tinha um atendimento mais presencial, vinha ali, preencher. Hoje, tá um formato mais online. As empresas também, elas podem se cadastrar de forma online, né? Mas, de qualquer forma, essas pessoas fizeram o cadastro, qualquer situação, qualquer dúvida, quem vai tirar é o CIE, aqui de Umuarama, né? Tá. O CIE, na verdade, ele é de nível nacional. Existe o CIE São Paulo, ele, na verdade, a maioria dos estados pertence, e nós também, de uma forma, pertencemos ao CIE de São Paulo. Porém, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco, as unidades são autônomas. São autônomas em quê? Na gestão. Então, aí a gente tem o nosso presidente, né? Aquilo tudo que eu falei para vocês. O sistema, né? O site. Então, essa é a diferença, tá? Então, basicamente, o CIE é isso. Trabalhava com estágio apenas e hoje, né, desde 2010, mais ou menos, trabalhamos também com aprendiz. Como é que é o nome do presidente mesmo? Antoninho Caron. Antoninho Caron. Já que a gente é carudo, Antoninho, se quiser uma live com nós aí, ó. Vamos lá, ó. Aí você carudo. Ele é filósofo. Olha lá, filósofo, sala de aula, professores aí, ó. Vamos falar sobre a vida. Vamos, ó. Se quiser, tamo aí. Vamos pegar a embalagem, já que a gente falou do CIE. Quais são os cursos que o CIE oferece hoje, que ajuda a preparar? E você tem algum desses cursos que se destaca, vamos dizer assim? Vamos pensar assim, eu quero ser um estagiário, preciso de um curso X específico, se algum que se destaca. Quais seriam os cursos que você oferece essa formação? Tanto do estágio como dessa parte. É que assim, ó, o aluno do estágio, as atividades que ele vai fazer está vinculado com o curso que ele já está estudando. Entendeu? Então, nesse caso, nós não damos um curso para ele, né? O aprendiz, a gente trabalha o curso serviços administrativos e produção industrial, nessas duas linhas. Hoje a gente está com 270 aprendizes na região de Umuarama. Legal, tá? Então, assim, falando sobre curso aí, a gente tem alguns cursos que são cursos de capacitação, que a gente chama, que são alguns cursos rápidos, que aí a gente trabalha mensalmente. Então, às vezes a gente trabalha, por exemplo, oratória, marketing pessoal, dicas, não é esse o nome, mas seriam dicas de entrevista e currículo, tal, empreendedorismo, que são os cursos assim mais básicos que você consegue atender, né? Esse pessoal para lapidar até para ele para uma entrevista, para poder se comportar, né? Ter uma noção desse mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, normalmente são 4 horas o curso, ele entra ali, o instrutor vai trabalhar de uma forma bem dinâmica com ele para que ele possa ter aquele start também, daquilo que a gente está falando. Sabe, aprender a fazer um currículo, aprender, eu tenho essas possibilidades, né? Já aprendi a fazer currículo, agora já sei também chegar ali, como me apresentar, entregar um currículo, né? Esse de oratória também é um curso bem legal, bastante procurado também, né? Então, isso é aberto à comunidade, né? A comunidade pode participar. Que legal. Então, assim, essa questão assim não é só para quem está cadastrado lá, ou todos têm que estar cadastrados nessa questão da comunidade, quando você fala? Na verdade, por exemplo, vamos supor que o seu abriu um curso de oratória lá. Então, você vai acessar a página do CIE e tem um local de capacitação presencial. Você clicando ali, você vai ver tudo o que o CIE está ofertando nesse período. Em Curitiba, em Campo Mourão, lá em Ponta Grossa e aqui em Umuarama. Olha, estou tendo um curso de oratória, eu quero fazer. Você vai clicar ali e você vai precisar fazer um cadastro básico, sim. É um cadastro básico, para quê? A gente vai ter teu nome, né? Para quê? Eu também vou emitir um certificado para você. Todos que fazem, né, o CIE, ele pode certificar.
Então, todos que fazem esses cursos conosco recebem um certificado. Então, faz aquele cadastrinho básico ali só, entendeu? Mas, quer dizer, não é restrito, né? Tem que estar estudando, tem... Não, para esses cursos livres, né, qualquer é aberto à comunidade. Que legal. Olha só, se você tiver interesse, depois a gente vai deixar o endereço certinho aqui do CIEE para você acompanhar. Como é que é? Só confirma. É CIEE Proficial, uma coisa assim? sepr.org.br. Então porque o nosso querido, amado, estimado Dr. Jairo, que a gente já, né, então, já fiz o convite aqui para ele, vir para cá também. Ele colocou algo assim, @CIEEPR Oficial. Seria isso? O site do CIE Paraná é www.ciepr.org.br. .org.br. .org. Então, o Dr. Jairo tá no caminho aí. Vem pra cá, vem pra nós. Isso, .org.br. Vamos lá. Continuando aqui nossa conversa, né? A gente falou aqui dos cursos. A gente já falou também assim, né, dessa questão da integração da escola e empresa, a gente já acabou conversando. Agora, Elizabeth, a gente gostaria que você compartilhasse, né, mais um pouquinho aqui, se tem outros meios de comunicação aqui para entrar em contato contigo no CIEE, ou de repente, se o pessoal, né, tipo, as suas redes sociais para a galera, se você quiser assim compartilhar. E nesse momento a gente gostaria que você falasse também uma mensagem para esse jovem, aqui já caminhando para o nosso final de entrevista, uma mensagem para esse jovem aí que está buscando, né, essa primeira experiência no mercado de trabalho. A mensagem para o nosso adolescente, para o nosso jovem, é que ele ouse, né, que ele busque, que ele tenha esse interesse, agora fugiu a palavra. Jesus amado. Não se preocupa, isso é o ao vivo, gente, é o perfeito, gente, tem é perfeito. essa curiosidade, né? Fale com os amigos também. E assim, acesse você mesmo. A gente fala, às vezes, chegam alguns pais lá. Meu filho quer muito trabalhar. Mas cadê seu filho? Não! Então, assim, como diria, bebe água limpa quem chega primeiro, né? Então, assim, tenha ousadia, corra atrás, né? Faz o seu cadastro. No nosso site, eles também oferecem vários cursos EAD, sabe? Então, e assim, em diversas áreas, que às vezes aqui em Umuarama a gente não consegue fazer até pelo público, às vezes, né, questão de ter alguém capacitado ali, mas o EAD tem Excel avançado, por exemplo, sabe? Então, assim, áreas mais específicas mesmo. Então, procure, né, se informar, tenha interesse, ouça um pouco também, quando você começar a trabalhar, né, quem está ali na empresa, olha, aquela experiência, se ele está te falando, porque serviu. Na época ninguém falou para ele quebrou a cara. Se ele está falando para você, você não vai precisar quebrar a sua. Ele não está te perseguindo, né, Elizabeth? Exatamente, não está. Mas assim, ouse, né? Corra atrás, porque assim, tem muitas oportunidades, né? As empresas, elas estão sedentas de talentos, sedentas de talento. Então, busque essas oportunidades, porque com certeza você vai conseguir. Quanto aos nossos contatos, o site, né, o www.ciepr.org.br. Lembre sempre do PR na frente do CIE, senão você vai parar no de São Paulo e aí não vai conseguir ter acesso às nossas vagas, tá bom? Tem o nosso telefone aqui de Umuarama, o 3623-1440, ele é o WhatsApp também, né? Só, anota aí. E assim, lembrando, estudantes, empresários também, né? Dê essa oportunidade para o adolescente, para aquele que está buscando, porque muitas vezes a gente senta e critica, né? Nossa, hoje o jovem não quer nada. A gente ouvia isso quando a gente era jovem também, né? Talvez não com tanta frequência, mas a gente ouvia, não é verdade? Então, assim,
dê essa oportunidade, porque tem muitos adolescentes, muitos jovens precisando e querendo entrar no mercado de trabalho. Então, faça a sua parte também, né? É isso aí. Recado tá dado. Recado dado. E aí? Eu vou precisar fazer o curso de Excel. Vai fazer Gente, eu não sei nada de Obrigada. Excel. Gente, eu não sei. Eu sou um. Aliás, na verdade, eu sou um polha na informática, tá? Mas Excel, ou coisa que eu apanho pra entender. PowerPoint eu quebro o galho lá por causa das aulas, mas tal. Word e tal, porque tem que fazer prova. Agora, Olha, eu Excel. entendi Excel assim. Nossa, só gente, Eu só cara. aprendi sozinha, né? Um pouquinho. E aí, assim, o que eu preciso? Peraí, eu tenho que fazer a média. Cara, o Excel deve ter a média. Como é que faz? Naquela época o Google não era assim tão eficaz quanto hoje, né? E eu fui aprendendo. Então, muitas vezes está na necessidade e aí a gente cria o mecanismo, né? Sim. Ó, por exemplo, vamos supor, a gente que é professor, tem que fazer média lá da escola. Se a Então, gente for fazer isso aí, acho que o Excel Então. ajudaria. Eu tenho que ficar lá Sim. com a calculadora, somando. Aí, ó. Gente do céu, eu sou poia nessa área, tá? Eu acho, ó, que só pra gente ir fechando, né, que já, né, horário comercial, acho que o que o Dr. Jairo mandou pra gente, acho que deve ter sido o nome do Instagram. Ah, o Deve ter Instagram, sido que eu fiz, é. o Instagram. Ele deve ter citado o Instagram. E eu na minha, Verdade. minha Eu cabeça eu fui também no não. site. Então, ó, Dr. Jairo, É, isso ele colocou mesmo. até o telefone. É o Esse é Instagram. o. Aí, Tá ó, com até viu o só? telefone aqui, ó. Obrigada, Então, ó, obrigada. agradecer a presença. Eu que Tá? agradeço. Muito obrigado. Tempo, a disponibilidade. Foi um dos podcasts que mais movimentou aqui. Que Tá? legal. Tivemos um número ao vivo aqui de 10 a 15 pessoas. E Bom. todo mundo questionando, perguntando, tal. Então é muito legal porque a gente percebe que existe essa, tipo assim, essa demanda, essa procura, né? Então agradecer a presença, agradecer a disponibilidade, porque é uma sexta-feira, a gente sabe que é difícil, tá no meio do serviço e tal. Então muito obrigado por trazer essas informações valiosas para os nossos alunos, tá? Muito obrigado mesmo. E a galera que assistiu também, agradeço, né? A estar aqui com a gente, né? Mais alguma coisa, meu querido? É só. Então, só relembrando aqui vocês, nós estamos no restaurante Divina Ceia, nosso patrocinador aqui Isso aí, deste episódio, tá? Galera, você quer vir no Divina Ceia, Rua Arapongas 3923, perto da Rainha dos Calçados. Agora eu acertei, viu? Rainha dos Calçados. Patrocina a gente também, Rainha dos Calçados. É que a Regina é rainha também. Entendeu? A Regina foi minha patroa, Regina. É, você tá rainha, falando lá Regina, atrás, nossa, ó, meu Deus, lá nas que história de antigas. vida. Legal. Bem massa, né? E aí, então, galera, vem aqui no restaurante, você pode pedir sua marmita aqui com o Júlio, você comer aqui enquanto tá acontecendo o podcast, que não tem problema. Você vê que o áudio sai legal aí, de boa para você. E outra coisa, pessoal, fazendo uma propaganda, você que é empresário que está nos assistindo aí, pai, né, dos nossos alunos, queridos alunos, quiser nos patrocinar, é só entrar em contato no 449-9959-1026. Repetindo, 449-9959-1026. Lembrando que nós temos um outro podcast, esse é o Resenha das 12, que está acontecendo agora na hora do almoço aqui no restaurante. Mas nós temos um podcast de aventuras cafeinadas em movimento. É onde nós saímos daqui e vamos contar a sua história. Você que é empresário, que quer fazer uma propaganda diferente, quer que a sua história seja contada, que as pessoas te conheçam realmente, você que está por trás de uma marca, então vem com a gente aqui, faz podcast, nós mostramos o seu ambiente de trabalho, os produtos que você vende, tudo, e depois propagamos isso nas nossas redes sociais. Lembrando, então, é só entrar em contato com a gente no 449-9959-1026. Inclusive, hoje, nessa sexta-feira, dia 1º de novembro, iniciando o mêsão de novembro, nós vamos ter um outro podcast às 5h30. Você é o nosso convidado, nossa convidada aí. Nós temos um podcast e ele vai ocorrer lá no Shopping Paládio, né? Agradecimento ao Shopping Paládio, a Geis, a Quintela, que foi uma entrevistada nossa também. Muito obrigado. Nós vamos entrevistar a designer Maria Caroline. Vamos mostrar o serviço dela. Isso. Nós vamos mostrar o serviço dela, um serviço muito bom de passagem. Ela vai falar sobre name, vai falar sobre o desenvolvimento de marcas e tudo mais. Beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Satisfação tremenda. Valeu, gente. E até o próximo podcast, até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem nós temos também um convidado especial, só para lembrar. Já temos, cara. Já temos. Ele é um cara que é do desenho,
né? O Paulo, que trabalha lá na Sanepar, gente boa pra caramba. Nós vamos conversar um pouquinho aqui. Ele tem várias charges, coisas assim, ideias bem inteligentes ali, um cara bem inteligente. Nós vamos entrevistar no próximo final de semana. Ficamos por aqui, então. Um grande abraço.